Boa noite a todos. Mais uma live aqui, a 15ª subseção. Aos nossos inscritos, demais colegas interessados, dar uma saudação especial aqui a todos os colegas que vêm acompanhando nossas lives aqui dos municípios de Macaé, Conceição, Quissamã, Carapebus, mais nossos colegas também de Rio das Ostras, Casimiro, Campos. Nossa live cada vez mais cresce, cada vez mais. Nós estamos aqui ladeados sempre de pessoas do alto nível, além da nossa palestrante, a doutora Suzane Reis, que vem especialmente de Niterói, para estar aqui em Macaé virtualmente falando de temas de muita relevância. Hoje, administração pública, direto e indireto, questão relevante. E estamos aqui também, estreando a nossa live aqui, o doutor Thales Meirelles, dividindo aqui a nossa bancada, aqui, que na ausência aqui dos colegas Rossini e o doutor Iago. O doutor Thales também está aqui presente e também já fica o convite aqui, doutor Thales, para também integrar nossa mesa aqui, sempre a partir de hoje. Doutor Thales, alguma consideração inicial? Obrigado, doutor Fabiano. Boa noite, doutora Suzane. É sempre bom debater esse tema, né? Administração pública, porque a gente acaba recebendo informações, sinais trocados de vários veículos de notícia, até mesmo de fontes doutrinárias. A gente tem muito debate nessa área, né? A gente tem muita contradição, e isso acaba gerando insegurança para muita gente procurar o judiciário, para muita gente até tirar dúvidas mesmo com advogados. Você não sabe, às vezes, qual é a matéria que se trata, e então é importante a gente estar sempre debatendo esse assunto e esclarecendo essas questões. Sem dúvida, e por isso a doutora Suzane Reis está hoje aqui para esclarecer todas as perguntas tanto do doutor Thales, tanto as minhas, já estou com as minhas perguntas aqui embaixo do meu teclado aqui já, e mais aquelas que vão ser direcionadas ao vivo aqui. Não posso deixar de dizer que hoje aqui o fórum, os prazos dos processos físicos começaram hoje, né? E também, além do advogado, promotor, defensor, também a população pode entrar no fórum hoje estadual, dando seguimento aí ao plano de retomada do TJRJ. Doutor Fabiano, quando o fórum trabalhista e o federal vão abrir? Estamos aguardando o plano de retomada também desses tribunais. Por enquanto, só TJRJ e prazo físico iniciou hoje. Doutora Suzane, mais uma vez, boa noite, muito obrigado. A doutora sempre realmente atendendo a nossa solicitação. O que a doutora tem a dizer para a gente nessa noite para o nosso ouvinte, doutora Suzane? A casa é mais vossa do que nossa. Então, eu queria agradecer também o convite, né, para mais uma live, acho que é a última desse mês, o mês também já está acabando, né? É fácil, o tempo voa. E eu também separei algumas perguntas para vocês, tá? Só eu vou receber perguntas não, hein? Pode fazer as perguntas. Hoje o tema é muito bacana. Mas nível de prova da OAB, não, né? Pode mandar, a gente estuda concurso. Eita, nós. Concurso da PGE, PGM, delegado, tudo quanto é tipo de pergunta. Aquela pergunta, natureza do peixe, vai estar também aí, não, né? Não, essa eu esqueci. Então tá bom. Então, a gente está falando aqui sobre a organização administrativa, né? Não existiria um tema mais importante para falar na atual conjuntura, né? E para quem está fazendo prova da OAB, fazendo prova de concurso, eu estou montando um curso, vou começar um curso agora. Vai lá, @Suzane Reis. Quem quiser o material, eu passo também o material da live. Como aqui não dá para compartilhar, eu não sei fazer direito de colocar a telinha e tal, depois eu posso passar o material. E vou também montar um canal, estou super moderna, nem parece vir aí para o mundo afora, né? Eu que era meio resistente com essa coisa da tecnologia, eu ampliei meus horizontes. Nada melhor do que, né, a gente passar por alguns desafios, né? Nada é problema, tudo a gente tem que lidar como desafio e tentar acrescentar e estudar, um excelente momento para estudar, para agregar conhecimento para quem está se formando aí, para ir de vento em popa, né? Sempre pensar positivo, não ouvir terceiros que você não é capaz, que você não consegue, todo mundo tem possibilidade de ouvir o mínimo possível, porque sempre vai ter alguém falando, você vai ficar assistindo live, o que tem isso? Né? Tá aprendendo, é aprender conhecimento
Já dizia Salomão, né? Quando pediu ali, o que ele queria a Deus? Ele queria conhecimento. Nada Conhecimento, melhor. verdade. E ele teve tudo, né? E aí a gente vai falar da administração pública direta e indireta. Eu vou tratar umas questões relevantes também de jurisprudência atual nesse sentido. A administração direta, a gente sabe que é a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios. E essa administração direta é como se fosse um corpo, né? Constituindo aí os órgãos. Um corpo, ela é centralizada, o corpo tem seus órgãos, né? E ele não funciona sem os órgãos, né? Ele fica engessado. A mesma coisa é o funcionamento da administração pública. Ela possui os órgãos dela, e uma coisa que cai muito em prova e que fala-se muito, né, é a desconcentração e a descentralização. A desconcentração é quando essa administração cria órgãos dentro dela, que é aquela teoria do Otto Gierke, que nos leva a várias questões do direito administrativo que vai explicando depois, com essa teoria do órgão que ele criou, que fala exatamente isso. Por exemplo, a União, ela não pode funcionar a União, ela precisou criar delegacias, ela precisou criar ministérios, então ela se organizou, por isso desconcentração, o nome o órgão, né? Desconcentra. E temos a descentralização, que é mais abrangente. Eu saio do centro e crio outras pessoas jurídicas, de direito público ou de direito privado, né? Aí é a descentralização. Então, eu tenho a desconcentração e a descentralização. E aí a gente vai para... Porque antes, né, tudo seria concentrado numa coisa só, e aí a gente tem um regime aí brasileiro muito voltado para as questões da Revolução Francesa, né? Primeiro, um Estado que ele vai organizando as questões externas também. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que já é mais independente, não tem um Estado tão efetivo assim. E aí, com essa teoria do órgão, eu consigo explicar a responsabilidade civil do Estado, quando ela é objetiva, o poder de polícia, enfim, uma série de questões que o Otto Gierke nos ajuda aí. Então, eu já dei aqui as diferenças basilares de concentração e desconcentração, falando bem rapidamente nesses desdobramentos também. E aí, eu tenho as entidades que são centralizadas: União, Estados, Distrito Federal e municípios. E o que essas entidades centralizadas fazem? Elas descentralizam, né? Já falei dos órgãos. Os órgãos seriam as questões internas. O que seria descentralizar? Seria eu criar autarquia, seria criar fundação pública, seria criar sociedades de economia mista e empresas públicas também. Foi necessário isso para que a coisa não ficasse só no Estado. A gente já vê que o Estado ele é engessado, amarrado, muitas das vezes, então foi uma oportunidade ali de criar uma outra pessoa jurídica. E aí eu tenho as autarquias, que são pessoas jurídicas de direito público criadas por lei. Eu tenho as fundações públicas, que são autorizadas por lei, assim como as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, elas integram a administração pública indireta, descentralizada. Direta, eu tenho União, Estado e Distrito Federal, e eu tenho a indireta, que são essas criadas, né? São pessoas jurídicas aí de direito público e indiretas, são indiretas. E aí eu tenho, conforme eu falei, as que são criadas por lei, né? São as autarquias. E isso faz toda a diferença,
quando eu digo, quando eu falo da autarquia sendo diferente da empresa pública, quando eu falo dela ser diferente da sociedade de economia mista e das fundações públicas, isso traz uma grande diferença até quando eu vou entrar na justiça, né? Quando eu vou requerer precatórios, enfim, uma série de questões que aí eu já entro para o advogado e para quem está estudando também. O que acontece? Elas são, as autarquias, são de pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei específica e dotadas de autonomia gerencial, orçamentária e patrimonial. Oi, boa noite, doutor Marcelo, seja bem-vindo. A gente estava falando aqui sobre a centralização e a descentralização e desconcentração. Na descentralização, temos a administração indireta, e agora eu estou falando da administração indireta das autarquias, que são pessoas jurídicas de direito público, criadas por lei, dotadas de autonomia gerencial, orçamentária. E eu entro aí até numa questão que pega um pouco do doutor Fabiano, né? Que as autarquias, os servidores são estatutários, regime jurídico único. Está lá no artigo 37, né? Tentaram alterar, mas aí voltou para o regime jurídico único de novo. E nunca exercem atividade econômica. Muito importante isso. São imunes a impostos, que eu vou falar mais à frente, essa questão também, alguns julgados, e seus bens são públicos, ou seja, não podem ser penhorados, alienados, né? E isso é imprescritível também, conforme o artigo 98 do Código Civil. Então, as autarquias, elas são mais amparadas e mais parecidas ali com a administração direta, porque ela é criada por lei. O artigo 37 mostra isso. Criação de autarquias por lei. Doutora Suzane, pode falar. Deixa eu só fazer uma questão aqui, porque, assim, nesse momento estamos falando aqui para dezenas de colegas, tem alguns estudantes, todos nós somos eternos estudantes. Exatamente. Mas, às vezes, alguém, quando está ouvindo a doutora falar de administração direta e indireta, autarquia, empresa pública, aí fica perguntando o que seria. Me dá um exemplo de uma autarquia, me dá um exemplo de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista. As pessoas estão no dia a dia, mas acaba, né, no passando despercebido em relação a isso. Autarquia. Vou dar um exemplo dos conselhos profissionais, né? CRC, CRM, todos os conselhos profissionais. Mas OAB. OAB não Essa daí é discussão. Essa daí é pegadinha. Especial. A OAB é a jurídica do peixe, hein? A OAB, ela é um... Pensa assim, ó, ela é uma tulipa. Pensa assim, a OAB, eu estou fazendo prova para sui generis. Ela não é uma autarquia. Entendeu? Então, a gente tira aí a OAB. Então, falei aí da linda OAB. Gente, quando cair na prova, a OAB não é autarquia. Então, nada que eu disser aqui de autarquia vale para a nossa querida OAB. Então, falei de autarquia e depois eu falo. Quando eu falar das outras, eu exemplifico, ok? Ok. E aí praticam atos conforme eu falei, atos administrativos tipo da União mesmo. Presunção de legalidade. Olha lá, o doutor Marcelo gostou que a OAB é especial, né, doutor Marcelo? Ele botou um boneco, não sei que bonequinho é esse aqui, não, mas... ele botou palminha. É uma palminha isso aqui, né? Tá. Não, tá bom. E aí, ela é especial, mas não é uma autarquia. A autarquia tem presunção de legitimidade, exigibilidade, imperatividade e autoexecutoriedade. Celebram contratos administrativos. Acho que o doutor Tales caiu, não caiu? Celebram contratos administrativos
Né? Então, daqui a pouco ele volta. Licitação. Aí, quando eu falo celebram contratos, licitação. Próxima live, se quiser, pode ser de licitação. Aí, o doutor Tales estava falando das autarquias, que celebram contratos administrativos, ou seja, precisa de licitação. O regime normal de vinculação é o estatutário, conforme eu falei anteriormente, possuem prerrogativas da Fazenda Pública, ou seja, prazo em dobro para contestar, né? Aquilo tudo ali, e para recorrer, duplo grau de jurisdição, enfim, e responsabilidade objetiva e direta, ou seja, conforme eu falei anteriormente sobre o órgão, o que seria a responsabilidade objetiva? Quando eu estudo, inclusive, a questão dos órgãos, eu mostro o quê? Que eu não posso entrar, por exemplo, na justiça contra um órgão, né? Eu não posso entrar na justiça contra a delegacia. Se for do Estado, eu tenho que entrar contra o Estado do Rio de Janeiro. Esse é o lance de você estudar a teoria do Otto Gierke, que quando eu estiver dando aula, eu até entro mais nos pormenores, que eu vou ter mais tempo também. E as autarquias, a mesma coisa. Eu não posso entrar na justiça contra por exemplo, a diretoria daquele conselho. Entendeu? Eu entro... Aí, por isso, dá a responsabilidade objetiva. Né? Aquela autarquia pertence ao quê? Então, eu entro contra aquilo ali que ela pertence. E outras características muito parecidas, né? Sofrem controle dos tribunais de contas também. A questão da improbidade administrativa abarca as autarquias. Estão sujeitas à vedação de acumulação de cargos, que a gente falou da outra vez, né? Não pode, tem que ser aquela acumulação prevista no texto constitucional. E devem realizar concurso público. Já que eu falei que o regime é estatutário, precisa realizar o concurso público, né? E quais são as espécies de autarquia? Aí eu posso exemplificar melhor. As autarquias, elas podem ser administrativa ou de serviço, que é o INSS. Então, as autarquias podem ser especiais, que seria aí o Banco Central. As autarquias podem ser corporativas também, né? Que seriam as autarquias. Então, se eu falar, quer dizer, que seriam os conselhos profissionais. Então, se eu falar de autarquias corporativas, eu falo de conselhos profissionais. E autarquias fundacionais ou fundações públicas, que tem muita coisa parecida com a autarquia. Então, ela também é como se fosse uma autarquia mesmo, essas fundações públicas de direito público. E autarquias territoriais, que seriam de territórios federais, recebem o nome de territórios até federais. E associativas, que seriam aquelas as fundações, conforme eu falei anteriormente, que estão lá previstas na Lei 11.107 de 2005. Então, falando aí de autarquias, alguma dúvida? Querem falar mais alguma coisa? Alguma pergunta sobre as autarquias ou responder alguma coisa para mim? Uma variedade de autarquia que a doutora elencou aqui, né? Doutor Tales, alguma ponderação? Eu queria fazer uma ponderação só um pouquinho atrás, quando a doutora Suzane falou sobre os entes políticos, a União, o Estado, DF e o município, e a necessidade de você descentralizar e de você desconcentrar, né? A gente tem que lembrar que esses são entes políticos, eles estão ali para fazer cumprir as metas e os deveres impostos pela Constituição, né? Então, assim, um desses deveres é administrar o público, por isso que vem a administração pública, né? E para você administrar bem, você tem que dividir, você tem que delegar, você tem que se reorganizar, e aí por isso que você pensa assim, tá centralizado, e aí ele vai começar a se ramificar para chegar até você, o cidadão, né? E aí essa é uma das funções. A outra seria prestar serviço público. E aí, para você prestar serviço público, nem sempre a administração vai ser a melhor pessoa para fazer isso. Por isso, ela precisa descentralizar. E aí, ela sai de dentro da administração e vai ser outra pessoinha que vai prestar o serviço público para você. E aí, vem as autarquias, aí você tem as empresas públicas, sociedade de economia mista, às vezes fundações públicas.
Então, era essa a minha ponderação, ficar mais, só para fechar esse panorama em volta da administração. Eu super concordo com você. Ainda ontem eu estava conversando com a minha irmã até, e aí a gente estava falando sobre gestão, né? Sobre uma pessoa que ajudou muitas outras pessoas, ele tinha um curso e tal, e aí muitas pessoas se desenvolveram no curso dele, era famoso, muito bom, excelente, muita gente passou, é desembargador, é defensor, é juiz, graças a essa ajuda dele. E assim, ele não deu certo e tal, e o curso fechou, infelizmente, tudo mais. E a gente estava falando sobre a importância da gestão. Então, quando eu falo de organização administrativa, nada mais é do que uma gestão que a administração pública também precisa para se organizar, para ser realmente competente. Porque a gente já vê um grande engessamento na administração pública, porque a gente não pode mandar a pessoa embora, você já fica presa a algumas questões, mas, ao mesmo tempo, a pessoa que passa no concurso também são pessoas muito competentes. Então, eu tenho aí, a gente estudou muito sobre isso. E quando eu falo de administração pública e organização, eu falo justamente sobre essa gestão da administração pública. Cada vez mais a gente vê a necessidade de que haja uma boa gestão, uma boa gerência também para a administração pública. Porque se um particular quebra, né, a pessoa tinha um curso, quanto coisa ele formou, ele fez, e ele quebrou porque ele não geriu bem. E, às vezes, tem corrupção, tem a pessoa que te pega, um sócio, isso acontece muito até. Um sócio, você não tinha muito esse know-how, e aí o sócio te pega dinheiro, não vê, você dormiu no ponto. Imagine na administração pública, entendeu? Você já não é seu, você já não tem todo o cuidado que teria como seu. Isso acontece no particular. Imagina na administração pública a necessidade dessa gestão, né? Por isso, a desconcentração, criação de órgãos, a descentralização, que eu tenho agências reguladoras para ver como é que está funcionando a prestação de serviços, exatamente. E tudo mais, né? Então, é muito importante isso. E a gente estava falando exatamente sobre isso. Imagina para a administração pública. Então, essa é a necessidade. E olha que na hora que quando o doutor Thales fez o comentário aí em relação a essa descentralização, eu logo me veio aqui o pensamento também aqui em relação aos permissionários, que é o Estado cada vez mais delegando aí o que ele deveria fazer para o outro e, quando for o caso, até retomando o serviço. Mas eu tenho certeza que o Rosane vai abordar essa questão também mais à frente. Exatamente. E as concessionárias também, né? E tudo mais. E aí eu falei das autarquias e vou falar das fundações públicas agora. Boa noite, Noana Quintanilha. Seja bem-vinda. Nohana. Ai, meu Deus. Nohana. E aí eu tenho... Seja bem-vinda. Nohana, se não me falha a memória, é o quê? É do Rio? É, né? Ela era aqui de Macaé. Ela era da UF aqui, estudou comigo lá. Mas eu achei que... Então estou confundindo com uma advogada de Bangu, então. Então pode estar confundindo. E aí eu tenho as fundações públicas, né? Após falar das autarquias, eu vou falar das fundações públicas. As fundações públicas são pessoas jurídicas de direito privado. Então, elas se diferenciam das autarquias por conta disso. São instituídas Então, as fundações públicas de direito privado, que eu estou dizendo aqui, tá? Tem um acervo patrimonial também próprio. Aí, conforme você pediu que eu desse exemplo, eu vou falar aí da FUNAI, FUNASA, IBGE, Fundação Nacional da Biblioteca Nacional, enfim. Tem várias fundações com alguns objetivos. Elas são espécies de autarquia, quando elas são fundações públicas de direito público, revestindo-se das mesmas características das entidades autárquicas. Então, quando eu falo da Fundação Pública de Direito Público, a FUNAI, FUNASA, ela é como se fosse uma autarquia. Então, a mesma coisa que eu falei das autarquias. Prestar concurso público,
regime estatutário, prestação de serviço público, responsabilidade civil objetiva, prazo em dobro para recorrer, porque elas têm personalidade jurídica de direito público como se uma autarquia fosse. E aí você pediu que eu falei anteriormente, né, das agências reguladoras. As agências reguladoras são autarquias especiais, né, que o Estado precisou aí criar. A gente tinha Telerge na época, né? Então precisou. Telerge, olha essa Telerge foi onde? Na minha época, eu lembro que eu tinha um pai de uma época da ficha, né? Botava fichinha no orelhão lá, né? E aí precisamos aumentar o quê? A concorrência. Para quê? Para baratear o serviço, para termos aí essa internet. Olha quando teve isso tudo, né? Como é que a gente já pensou a gente pandemia sem internet lá na época da Telerge ainda? Então, para as coisas andarem, e aí eu preciso de uma agência reguladora para regular a prestação desses serviços, que são o quê? Elas são autarquias especiais dotadas de autonomia também, né, para poder regulamentar aquele serviço. E doutora, Oi, pois não. Só para fazer uma ponderação aqui, que é uma coisa que, quando eu estava estudando para concurso, sempre me confundia. Quando eu estava estudando, não, né? Eu ainda estudo, mas no início do meu estudo para concurso, sempre me confundia, que era a diferença entre a agência reguladora e a agência executiva, que são coisas que estão intrínsecas na mesma matéria. Exatamente. Aí eu sempre ficava assim, meu Deus, na hora de responder questão... A agência executiva, na verdade, né, é um título, né, atribuído ali pelo governo federal às autarquias. Então, essas agências executivas, elas são atribuídas às autarquias, às fundações públicas e órgãos também, né, que celebrem contrato de gestão. E o objetivo aí é a ampliação. Eu não sei se eu olho para você ou se eu olho para a câmera. Me disseram que tem que olhar para a câmera. Eu tô olhando só aqui pro quadrinho aqui da gente mesmo. Eu olho pro quadrinho também, eu não olho pro câmera, não. Eu tô falando com o Thales, vou olhar pro Thales, que eu gosto de olhar no olho. Mas eu olho para vocês também, não olho pra câmera, não. Então, e aí elas têm autonomia mediante, assim, metas de desempenho. Elas são mais estratégicas, né? Então, se elas criam aí um plano estratégico de reestruturação e desenvolvimento institucional para gestão, redução de custos. Então, essa é a diferença de agência reguladora para agência executiva. Ela vai executar. Executar é o quê? Criar uma estrutura ali de execução. Então, o nome já diz. Então, é basicamente isso a diferença. Você quer fazer alguma colocação? Não, é perfeito, é isso mesmo. É que a agência reguladora, ela trabalha atuando, olhando o mercado, né? Seria mais ou menos isso. Ela fica ali fiscalizando o funcionamento de quem está no mercado. E a agência executiva, a confusão é só mesmo com o nome de agência, né? Porque a agência executiva é para ela fazer aquela autarquia, aquela fundação funcionar melhor, né? Melhorar o desempenho. É perfeito, doutor. Que a agência reguladora faz muito, como eu trabalhei numa associação, e a associação de veículo automotor. E aí tem a agência reguladora das seguradoras de veículo. Então, o que elas fizeram? Quando elas viram que a associação estava muito parecida, elas entravam com ação civil pública. Então, a agência, por exemplo, a ANS, se eu tenho uma associação que vai prestar alguns serviços também médicos e vai falar que é uma associação e estiver muito parecida com um plano de saúde, aí essa ANS vai fazer o quê? Vai entrar com uma ação civil pública, né? Para vigiar o poder de polícia. Eu digo, exato. A autarquia, ela também tem o poder de polícia, como a União, os estados, Distrito Federal e municípios, né? E aí eu tenho também as associações públicas, que estão previstas lá no artigo 241 da Constituição Federal. Quando a União, os estados, e Distrito Federal e municípios disciplinarão por meio de lei
os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando aí os serviços públicos, né, o funcionamento desses serviços públicos e a transferência dos encargos, dos serviços e tudo mais. Então, seriam as associações públicas. Tem a associação privada, né? E tem a associação pública. E as empresas estatais, que seriam pessoas jurídicas de direito privado pertencentes à administração indireta, como é o caso das empresas públicas. Aí eu resolvi colocar as empresas públicas e a sociedade de economia mista nas empresas estatais, que sofrem também o controle do Tribunal de Contas, né? Cabendo a improbidade administrativa, aquilo tudo que a gente estudou, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Então, a sociedade de economia mista e as empresas públicas também são muito visadas aí por esse controle, né? E elas também precisam de concurso público, podendo ser seletista, mas com concurso público, até para ter uma organização ali dentro dessa empresa pública e dessa sociedade de economia mista, para que essas pessoas que trabalhem lá não fiquem por tempo determinado, mas sim por um tempo mais indeterminado. E aí, por isso, o concurso público, mas podendo ser seletista, conforme eu falei, que é um assunto que o Fabiano gosta. Contratação de pessoal do regime seletivo. Então, um exemplo aqui da empresa pública aqui. Correio, por exemplo, né? Correio. Empresa pública, só de economia mista, Petrobras, por exemplo. Nossos estudantes queridos, só para esclarecer aqui. Deixa eu só fazer uma pontuação aqui também. O doutor Marcelo Chafé está mandando um abraço aqui. É o presidente da OAB lá de Petrópolis. Tá? Uma cidade muito aprazível, Petrópolis. Fazei palestra lá também. Muito bem recebido. E a doutora Nohana, isso, doutor Thales? Isso, Nohana. H aqui, esse nome é o som de R, né? Esse H é uma coisa louco, rapaz. Não tem jeito, não. Está mandando uma observação aqui que ela está com o presidente da OABJ Campo Grande. Muito obrigado, doutor Nohana, está aqui presente. Manda um abraço aí para o meu amigo doutor Rodrigo Plaza, que é o presidente da OAB Campo Grande. Legal. Sejam bem-vindos aí. E aí a gente volta aqui para as empresas públicas e sociedades de economia mista, né? As empresas públicas, conforme está previsto lá no artigo 5º do Decreto-Lei 200 de 67, elas são dotadas de personalidade jurídica de direito privado, conforme eu falei anteriormente, né? As autarquias são personalidade jurídica de direito público, mas as empresas públicas, personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criadas por lei, elas são criadas por lei, mas elas não têm personalidade jurídica de direito público, conforme as autarquias. Elas são criadas. Então, isso faz muito sentido quando eu vou ver como é essa criação dela, né? Já que o capital é exclusivo da União, conforme o artigo 37, inciso 19 lá da Constituição Federal, estabelece que são criadas com autorização legislativa. Isso está no artigo 37, 19, que fala as autarquias com personalidade jurídica de direito público e as empresas públicas, sociedades de economia mista, autorizados por lei e tudo mais. Eu não estou conseguindo falar o artigo aqui todo na risca, o código aqui. E ela tem uma finalidade muito importante, que é a exploração da atividade econômica. Então, elas podem exercer atividade econômica ou prestar concurso público também. E aí eu vou fazer aqui, vou falar das características dela, e vou fazer aqui, vou deixar uma coisa no ar de uma jurisprudência que eu li há pouco tempo. Inclusive, eu até um livro de jurisprudência, tipo um vademecum, né, do Márcio, acho que é Márcio Oliveira, gente. Tem
eu tenho esquecimentos, assim, não é Alzheimer ainda não, mas me dá uns esquecimentos. As características são a criação autorizada por lei específica envolvendo 3 fases: a promulgação da lei autorizadora, a expedição do decreto que regulamenta essa empresa pública, e aí que vai a grande diferença. O seu registro é feito nos atos constitutivos da junta comercial. Então, é muito importante, cai muito em prova, e é muito importante também para o advogado. Todo o capital é público, essa é a grande diferença também dela para a sociedade de economia mista. Todo o capital é público. E a forma organizacional livre. Suas demandas são de competência da Justiça Federal. E aí, é possível precatório, que eu deixo jogo no ar. Há empresas públicas... Essa daí cai bastante em concurso. Cai bastante, né? Porque essa daí cai bastante em concurso. Boa noite, doutor Ronaldo. Seja bem-vindo. Ô, doutor Ronaldo Aldon, foi o primeiro presidente da OAB Macaé e atualmente também nos auxilia aqui na subseção da Comissão de Segurança Pública, bem como também da deficiência física. É uma honra ter o doutor Ronaldo aqui também na nossa live aqui participando. Muito obrigada pela presença. Doutor Tales. Então. Um orgulho para mim. Não tenha dúvida. O que vocês acham? Deixando uma pergunta precatória, é isso? Precatório para estatal, para mim, não. Depende. Querem responder agora no final? Não, então, precatório para estatal depende, para mim, depende. Você tem estatais que dependem do dinheiro público para funcionar, né? Aí, para essas estatais, você vai aplicar diversas regras de regime público, além de concurso público e licitação para contratar. Você vai ter também teto remuneratório igual ao teto constitucional, mas isso se essa estatal depender, né, do subsídio público para funcionar. Agora, se ela tiver recursos próprios, que nem a Petrobras, que sozinha ela já carrega um bocado do PIB brasileiro, ela vai ter os limites dela, vai ser tratada como uma empresa privada normal. E aí você não fala em precatório, pô. A empresa tem o orçamento dela que gira em cima de qualquer atividade que ela está explorando lá. Exatamente isso. Boa observação. Se ela tiver no regime concorrencial, né? Até para não haver uma concorrência desleal e ela poder participar de licitação, de funcionar, né, como outras empresas que têm o capital privado, então, nesse caso, não vai ser possível precatório. Muito bem, doutor Tales. Doutor Tales está afiadíssimo, dando muito, hein? Não, ele tá com as perguntas embaixo da mesa ali, não tá fácil, não. Doutor Tales? Qual concurso que você está estudando? Eu faço concurso para procurador de município em geral. Eu, doutor Iago, a gente fica se bicando nas bancas lá, a gente fica ali disputando lá em cima. Doutor Iago passou agora até no concurso para Conceição. Primeiro lugar para ser procurador do município lá de Conceição, o menino tá bem. Sim, parabéns, eu soube. Ele tá bem. Naquele lá eu fiquei 10º colocado. Né? Inclusive, nós estamos com assento nesse concurso lá como representante da OAB, porque concurso que envolve direito tem que ter participação, né, da OAB, nós sabemos disso. Então, nós temos assento em todas as fases. Exatamente. Temos um nosso representante lá nesse concurso. E também está o de Carapebus, também está anunciando aí, recebemos o ofício na OAB aqui, indicamos também representante, e também estamos com indicação lá em Carapebus também. Voltando a essa pergunta, doutora Suzane, aqui, que é uma pergunta muito capiciosa, doutora Suzane, daquele mesmo nível do peixe, da natureza no nível do peixe. Para quem não sabe, né, acho que foi um concurso do Ministério Público, qual é a natureza do nível do peixe? E a natureza era nadar, né? Mas enfim, se você depara com a pergunta dessa na prova do Ministério Público, você espera, né, que a resposta fosse tão nesse nível. Mas enfim, como dizia meu amigo meu, trocando em miúdos, precatório na administração pública indireta, salvo engano, fora a autarquia e a fundação pública, nas demais eu não vejo isso. Ou eu estou equivocado?
Pode Ou seja, responder, doutor Tales. não vejo precatório em sociedade de economia mista e empresa pública. Agora eu vou falar da sociedade de Exato. economia mista, e aí eu posso fazer a pergunta depois que eu falar, para ficar assim, bem didático? Então tá. Sim. Vamos lá, vamos ver se o doutor Fabiano tem razão. Vamos ver. O doutor Fabiano tá afiado, hein, doutor Fabiano? Não, doutora. O cara eu não vou é ser muito presidente à sincero. toa. Não, sabe o que acontece? Assunto, gente. Sabe o que acontece? Não conta pra ninguém, não, tá? Mas o que acontece é o seguinte, eu chuto bem. Foi assim que, inclusive, chutei a prova da UAB. Eu fiz a prova da UAB e eu perguntei ao examinador, amigo, que cidade é essa? Ele falou assim, Campos. E eu perguntei, Campos começa com que letra? Ele falou, C. E eu botei C em tudo. Você tem 85 de 100 na época. Tudo na letra C, em homenagem à cidade de Campos. Muita prazer que eu estudei. E na segunda fase, eu perguntei a ele, que cidade é essa? Ele falou assim, Campos de novo. Eu perguntei, não, só queria saber, porque aqui não tem como chutar, porque é discursivo. Mas só queria saber que cidade nós estamos, tá? E aí me deram a nota 9 lá também. Mas eu chuto bem, a realidade é essa. É mesmo, hein? Depois passa a dica pra gente, né, doutor Tales? Chuto bem, Pois chuto bem. Todo concurseiro tem que saber chutar. É isso aí. Tem que saber chutar. Até para chutar também. tem que saber qual. Você sempre fica na dúvida na letra B, na letra C, não é verdade? Então, para chutar, tem que saber qual é, você vai chutar. Exato. Agora vamos lá para a Sociedade de Economia Mista, né? Também está previsto no artigo 5º, inciso 3, lá do Decreto-Lei 267, né? Possui personalidade jurídica de direito privado, né? Diferenciando-se de autarquia, sendo muito parecida com a empresa pública. E, nesse sentido, também exploram atividade econômica sob a forma de sociedade anônima. Então, a gente nunca vai esquecer isso, porque sociedade de economia mista, sociedade anônima. Só que a empresa pública também pode ser uma SA. E as ações têm direito a voto, né? E aí que vem a grande questão. Sendo a maioria da União, fazendo parte da administração indireta e tal. Então, a maioria do capital público, na forma de sociedade anônima, e aí é uma coisa também que cai muito em prova, que o doutor Tales deve estar prestando atenção aí, é que fala muito isso, que ela é uma SA, e aí as demandas vão ser julgadas aonde? Né? Vão ser julgadas na justiça comum. Na justiça comum estadual, ou seja, em varas cíveis. Então, essa é a grande diferença das sociedades de economia mista. Já ia falar sociedade anônima, para nunca esquecer que ela é uma sociedade anônima. Outras características das duas, da empresa pública e da sociedade de economia mista, são quando prestadoras de serviço público imunes aos impostos, os bens são públicos, ou seja, se os bens forem públicos, a gente sabe que não pode penhorar, né? Responsabilidade objetiva do Estado, que responde subsidiariamente à empresa pública, então a responsabilidade vai ser do Estado. Sujeitam-se a mandado de segurança, maior influência do direito administrativo e, com isso, são obrigadas a licitar. Então, a obrigatoriedade de licitação quando a maioria do capital ali for público. E aí, elas, quando exploradoras de atividade econômica, tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista, elas não têm imunidade. Elas têm os bens privados. Por quê? Porque elas precisam estar ali em pé, mais ou menos, de igualdade na prestação de atividade econômica. Aí, nesse caso, a responsabilidade não vai ser objetiva. Se a atividade fim for uma atividade voltada para fins econômicos e menor influência do direito administrativo, aí não vão precisar licitar. Então, é o seguinte, usou dinheiro público, licitação,
tudo que tem direito ali, aquele fechamento, fica mais fechado, o dinheiro é público, então tem que ter um controle maior. Mas quando o direito é privado, eu dou uma flexibilizada. O regime de contratação agora das empresas públicas e sociedades de economia mista, né? Em matéria de licitação em contratos, temos aí uma lei 13.306 de 2016, que criou um sistema especial para as empresas públicas e sociedades de economia mista, inspirado também no regime diferenciado de contratação, porque elas precisavam andar um pouquinho, né? Não ficam muito engessadas ali. E trouxe algumas inovações, derrogando o regime previsto na Lei 8666 de 93, que é utilizada quando o capital é público. O procedimento de licitação aí é dividido em 10 fases, inversão das fases naturais, ampliação dos critérios de julgamento, enfim. E aí eu vou falar também, aí aqui eu deixo a pergunta que o doutor Fabiano fez. E a sociedade de economia mista, que cai em prova, que cai em jurisprudência, pra caramba. A sociedade de economia mista, prestadora de serviço público não concorrencial, está sujeita ao precatório? E a concorrencial? Como é que fica isso, doutor Tales? Doutor Tales. Não, estava terminando de anotar uma pergunta aqui. Pergunta direto para a doutora Suzane e para o doutor. Jogando uma pergunta aí, ó. Não, então, quando você tem a empresa... você perguntou especificamente da SA, não foi, doutora Suzane? Isso. Precatório. Então, quando você tem a SA atuando em concorrência no mercado, você não pode criar regras para favorecer o crescimento daquela SA, né? Se a princípio ela seria uma pessoa jurídica de direito privado que não faz parte da função primária do Estado, né? A gente tem que lembrar lá no artigo 175, eu acho, da Constituição, que fala sobre as estatais, que fala que você tem requisitos para criar uma estatal, certo? Que você não pode criar uma estatal só porque vai dar dinheiro, né? Você precisa de relevante interesse social e tem tempo que eu não reviso essa matéria, mas você precisa de relevante interesse social ou então de imperativo de segurança pública para você criar uma estatal. E aí, quando você cria essa estatal, por exemplo, a Petrobras, ela foi criada pelos dois motivos, porque na época você tinha uma disputa sobre o crescimento da exploração de petróleo, e aí você conseguiu utilizar esses dois motivos para você criar a estatal de exploração do petróleo, porque a princípio não teria necessidade nenhuma de você ter uma empresa estatal, o Estado se envolvendo na exploração de petróleo, né? E aí, se você tem uma empresa atuando num ramo concorrencial, ela tem que se virar para dar certo igual todas as outras empresas que estão ali naquele ramo. Por isso que, conforme a doutora Suzane falou, a Lei 13.303 veio criar uma forma de licitação, pode ser dita assim, né, de contratação para essas empresas que seja mais ágil, que não tenha que participar de um processo tão moroso como é para o resto da administração pública, para elas poderem ter facilidade de concorrência também. Então, essas empresas, quando elas conseguem produzir o próprio orçamento, elas não vão responder por precatório, elas vão responder com o patrimônio próprio delas, porque o patrimônio delas é privado, a gente tem que lembrar disso. Por que a administração pública precisa pagar com precatório? Porque ela não pode ser penhorada, você não pode penhorar o ônibus que está levando todo mundo para o trabalho. Não, você tem que penhorar dinheiro, tá bom, mas aí você vai penhorar o dinheiro que é o imposto que paga lá, um monte de contribuinte paga aquele imposto e aí vai subvencionar a atividade de uma escola, e aí você vai penhorar aquele dinheiro? Não, então como é que precisa se fazer? A administração pública vai pagar daqui a um tempo, quando ela vai colocar lá no orçamento dela, vai te pagar daqui a um tempo, por isso que demora. Agora, uma empresa não, a empresa tem o patrimônio dela privado, se ela está te devendo, vai ser penhorado, bota ela lá no prego. É isso mesmo. A explicação do colega Atalho é muito interessante, porque recentemente,
olha que eu, como eu disse lá atrás, eu chuto bem, tá? Mas recentemente nós tivemos um exemplo aqui no estado de Janeiro da sede de uma sociedade de economia mista que foi penhorada. A sede para poder pagar uma dívida, na ocasião era até dívida trabalhista. Tá? Então é que, no caso aqui, até fazendo coro aqui a fala do colega Thales em relação a isso. Eu também concordo com o colega Thales, só de economia mista, pagar em precatório, não tem jeito. Isso daí cai muito em concurso, inclusive. Jurisprudência até recente também, não é jurisprudência antiga, não. E a gente, então, aí faz um fechamento rápido, porque senão a gente vai ficar aqui toda a vida, né, discutindo esses assuntos. Mas é sempre bom ficar aqui toda a vida. Eu adoro. A gente sempre tem aqui um bate-papo bom. Não, mas um amigo meu que é do marketing digital falou que se a live passar de 1 hora, depois ninguém assiste. Não tudo do digital, falando, gente, como é que pode mais de 1 hora? Então, assim, mais de 1h30, então ele disse assim, nem pensar. Porque ele não conversa com advogado. Advogado gosta muito de falar. Digital é todo assim. A live no Instagram cai com 1 hora. No Facebook não tem tempo, não. Por isso que o Dr. Fabiano fez a live no Facebook. Eu só faço live no Facebook. Esse sistema stream aí. O stream, pode baixar ele. Pode baixar ele lá no Google, lá, muito tranquilo. Já enviei para os amigos aqui, quem quiser usar. Tá? Tem várias possibilidades, muito interessante. StreamYard pode usar lá. Não estou ganhando nada para essa comercial, não, mas eu gostei. Eu uso também um outro estúdio, tá? Mas eu acho esse mais fácil de mexer. Eu estou aprendendo a lidar agora mais com tecnologia. Boa noite, doutor Rafael. Rafael, que estudou comigo na faculdade. Rafael Lajinha. Ele vem de Laje, não, né? Ele é excelente profissional, super estudioso. Legal. Muito bom. E aí a gente fechou aí, né, Rafael, que a gente estava falando aqui sobre a administração direta, administração indireta e tudo mais. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os entes da cooperação. Se vocês não quiserem cair antes de falar disso. Não cai, não. Vocês me aguentam mais um pouquinho? Cai com 8 horas de live, e cai. Se quiser fazer outra amanhã, eu estou aí também. Vamos fazer umas felicitações depois. Vê aí um tema. O pessoal aí pode dar um tema que queira. Vamos deixar o pessoal decidir. Então a gente tá para estatais, né? Os serviços sociais, Sistema S, né? Também vieram essas entidades. Que predomina aí nos concursos públicos é o entendimento o quê dessas entidades? Rafael comentou aqui, ó. Aprendi muito. Aprendi muito. A gente vai aprender com você também. A gente até te convida uma hora para você participar aqui com a gente. O que você acha? Pode. Não sei se o doutor Fabiano aceita. Não, aqui a gente aceita tudo. Será um prazer. É amigo da doutora Suzane e amigo nosso. Então, aqui nós podemos fazer com até 6 pessoas na tela. Nossa, que máximo. Sim, 6 pessoas. Eu quero aprender. Não, na realidade são 10 pessoas, mas estou falando 6, mas pode fazer com 10. E aí a gente está falando aqui sobre serviços sociais autônomos, né, que são pessoas jurídicas de direito privado também, mediante autorização, que compõe o Sistema S, deriva do fato de ligar a estrutura sindical do Sistema S, e eles são criados mediante autorização também. Então, não são criados por lei, não têm fins lucrativos, executam serviços de utilidade pública, produzem benefícios aí para grupos e categorias profissionais, são custeados por são sindicalizados, né? Conforme o artigo 240 lá da Constituição Federal fala desse Sistema S, e os valores devem ser revertidos nas finalidades essenciais do Sistema S, o que é até um posicionamento do José dos Santos Carvalho Filho, que eu não falei, por exemplo, aqui, doutrinas indicativas, por exemplo, Estado do Rio, bem bacana, eu não cheguei a falar. Desde a época que eu fazia faculdade, né, ou seja, direto do túnel do tempo, eu sempre estudei muito direito administrativo pelo Carvalhinho. Na minha época também tinha o Madeira, que agora não está tão em alta, assim, de para estudar a prova da OAB, concurso e tal.
E um que eu gosto também muito do livro, acho bem didático, é o Rafael Oliveira. Não sei se o Totali já ouviu falar, se gosta também. Os que eu tenho visto muito em banca de concurso são Celso Antônio, né, Bandeira de Melo, de Pietro, cai muito, FCC, SESC, gosta muito. Eu estou falando muito na questão do Estado do Rio. Estado do Rio, sim, Carvalho, Estado do Rio. Que o Rafael Oliveira, é muito forte aqui. Também. E aí, os valores são revestidos à finalidade essencial, conforme levantamento do Carvalhinho, e sujeitos a controle estatal. Não contratam por concurso público. Apesar de serem controlados, né, pelo Estado, eles não contratam por concurso público e precisam de licitação. São imunes aos impostos. A diferença entre organizações sociais, vocês já ouviram falar organizações sociais, e OCIPs também, né? Organização social é de interesse público, contrato de gestão, a outorga é discricionária, ou seja, pode outorgar livremente, né? Aprovação do ministro de Estado, uso de licitação nas contratações, não nos concursos públicos, e proibidas de receber qualificações de OCIP, participação do poder público, gestão obrigatória, podem ser contratadas por dispensa de licitação, que está muito em alta hoje com a Covid, né? Claro que a dispensa de licitação. Ela entrou, a licitação está acontecendo muito aí, hein? Está vindo igual água, acho que é um bom tema, hein? Né? É um tema aí. Mas dispensa de licitação não é fácil, não, porque pode dar improbidade. Olha o que nós falamos na live passada aí. Exatamente. E não vai confundir dispensa com inexigibilidade, não, porque é bem diferente, tá? Exatamente. Depois tem que chamar o doutor Rossini para poder esclarecer a regra de 3 isso aí, ó. Repasse de recursos orçamentários, permissão de uso e cessão de servidores para custos da entidade. As organizações da sociedade civil de interesse público, elas exercem atividades de natureza privada, né, a OCIP, fazendo a diferença. Uma exerce atividade de interesse público, a outra atividade de interesse privado, é um termo de parceria, a outorga é vinculada, lá no outro era discricionária, né? Aqui é vinculada. A qualificação também é outorgada pelo ministro, devem realizar a licitação também, conforme as OS. Não há previsão legal proíbe a OS, a participação do poder público de gestão é facultativa, não podem ser contratadas por dispensa de licitação. Então, uma grande diferença de OS para OCIP. A OS pode ser por dispensa, a OCIP não. E repasse de recursos orçamentários e permissão de uso de bem público. Doutora Suzane, posso tirar uma dúvida? Pode. Se eu souber... Não, essa dúvida cai muito também em prova. Qual das duas é que fica que a autorização tem que ser do ministro da Justiça? Porque uma delas, a autorização você busca junto do Ministério competente, né? Que, por exemplo, se é uma organização social da saúde, que atua na área da saúde, você vai buscar a autorização junto da área da saúde. E aí, uma delas, eu realmente não lembro agora qual é, você tem que buscar a autorização, você só busca no ministro da Justiça. Para ser aprovada. Isso, para ser aprovada, exato. A aprovada pelo ministro da Justiça são as organizações sociais, a OS. É a OS. Lá na lei 9.637 de 78. Então, e aí, a outra, que é a OCIP, ela não precisa ser aprovada pelo ministro da Justiça. Né? Ela é qualificada pelo ministro da Justiça. Né? Há uma outorga, uma aprovação e a outra outorga. É a OS, então, a aprovada. E aí eu vou falar, para fechar aqui, eu vou fechar algumas coisas que eu coloquei no Instagram, que eu ia comentar. Uma foi a questão dos precatórios, que foram comentadas aqui, essas questões, né? E a outra é a legitimidade do município para a defesa dos consumidores. O que vocês acham?
O PROCON, né? Pode ser do município? Sim. Então, o Supremo entendeu que o município, aí eu estou falando da administração direta, né? Na minha opinião, não sei do Totales aí, né? Ih, eu não perguntei, doutor Tales. Fala, eu sigo o relator, sigo o relator. Tá certo. Sigo o relator. Gostei dessa, doutor Tales. Uma boa saída. Sigo o relator, sempre. Tá certo. O município ele tem legitimidade para essas ações, sim. E aí, para ajuizar a ação civil pública dos direitos consumeristas, questionando a cobrança de tarifas bancárias. Essa foi uma decisão do Supremo. E aí, só que tem aí uma grande questão que a gente tem que ver, para o doutor Tales, que estuda para provas e concursos, o Ministério Público e os entes políticos, que têm finalidades institucionais, não precisam mostrar a pertinência temática que os municípios precisam. Então, essa é a grande diferença. Quando que o município pode entrar com essa ação civil pública? Quando ele demonstrar a pertinência temática. Então, essa foi uma questão que eu levantei lá no Instagram, que eu ia falar aqui. A outra, que eu não botei no Instagram e que eu pensei aqui agora, que eu estava lendo também a respeito, é que nós estávamos falando nos órgãos. Eu esqueci de colocar aqui que os órgãos, eles não têm personalidade jurídica, né, doutor Tales? Uhum. Então, ele é um órgão, por exemplo, pensa no órgão do corpo. Ele precisa do meu comando. A mesma coisa o órgão vinculado à União, né, à administração direta dele. Só que tem uma decisão também que uma Câmara de Vereadores conseguiu entrar com uma ação, apesar de ser um órgão, e isso depois foi para a Assembleia Legislativa e tudo mais. Então, teve essa decisão, não estou falando aqui. Interessante, porque eu sempre aprendi que o órgão ele tem personalidade administrativa, mas não jurídica. Mas teve uma decisão. Ou seja, se eu quero processar a Câmara, mas o município, vinculado àquela Câmara. É porque os órgãos legislativos, eles têm... Eu esqueci agora qual é o nome, mas personalidade postulatória, alguma coisa do tipo assim, que você pode entrar em juízo para defender a lisura do processo legislativo, por exemplo. Exatamente. É o que permite os deputados entrarem com um mandado de segurança no STF quando você tiver uma violação grave da Constituição no processo legislativo. Então, assim, é o que dizem, a gente estuda na faculdade como se fosse um controle de constitucionalidade prévio. Isso não existe, não é um controle de constitucionalidade prévio. É só um parlamentar impugnando o procedimento legislativo de determinada lei. Mas aí ele se baseia nessa violação da Constituição para usar esse remédio constitucional, que é o mandado de segurança. E começou com a Câmara dos Vereadores, estendendo para a Assembleia Legislativa. Mas quem começou aí, para ver a importância também dos municípios, das câmaras de vereadores, que às vezes a gente acha que é uma coisa bem limitada, e aí eu fiz aqui vários levantamentos de município. A importância de ter esse controle dos consumidores, a importância que eles levaram aí, como órgão, fazendo com que assembleias legislativas depois usassem esse precedente que a Câmara dos Vereadores dos municípios criaram. Então, eu quis fazer um levantamento aqui meio que municipal mesmo. Deixa eu fazer um esclarecimento, então, nessa questão, porque eu acho que, como nós temos estudante aqui, talvez até mesmo colegas, né? É importante pontuar isso aqui. O que está sendo colocado aqui, se eu quiser processar, ou eventualmente falando, a Câmara, eu não posso, porque a Câmara é vinculada ao município. O que está sendo dito aqui é a Câmara ser autora. Isso. É isso? Exato, perfeito. Porque a responsabilidade objetiva. É isso que está sendo dito aqui, não é isso? Então, amigo, só para esclarecer, vocês... Obrigado por esclarecer. Calma, gente. Calma, gente, fique calma. É o que vocês aprenderam mesmo. É que recentemente tem uma exceção da exceção que a Câmara já pode ser autora. Parece absurdo falar isso, mas a Câmara pode ser autora.
É isso que está sendo dito aqui, naquelas hipóteses sendo alegada aqui. Isso. Porque a responsabilidade civil é objetiva, né? Então, a Câmara ela é um órgão, ela não pode sofrer sozinha. Por isso, a responsabilidade objetiva tem que ser o que ela está vinculada, o município, Assembleia Legislativa, Estado, né? Esse funcionamento da responsabilidade objetiva. Eu não sei se a gente também já falou de responsabilidade objetiva, não. Também é um bom tema, hein? É um bom tema também. Tipo 37, não é isso? Esqueci o inciso. Posso trazer uma jurisprudência. 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Eu lembro bem só o capítulo, depois não consigo lembrar mais nada. E aí, Maria Meirelles, seja bem-vinda, querida. A gente já está quase finalizando. Obrigada por participar. Está falando aí, tá? Está arrebentando. Parente. Thales Meirelles, não, né? É parente. Mas você está arrebentando, sim. Mas merece. E para fechar, conforme eu falei no final... Mas já fechar? Para dar gosto de quero mais para a próxima live. Mas eu tenho que fazer uma pergunta ainda que não foi falado ali. Vou fazer uma pergunta ainda. Vou fugir antes disso. Não. Os serviços sociais autônomos figuram no polo passivo da ação proposta pelo contribuinte? Coloquei isso lá no Instagram. Os serviços sociais autônomos figurariam no polo passivo da ação proposta pelo contribuinte? Direito tributário aí vai aumentar. Direito tributário. Direito tributário E aí? Direito tributário eu já estudei bastante também. E, doutor Thales é férias de direito tributário. Serviços... Interessante. O famoso serviço S, o SESI, Senai. Isso. Eles figuram no polo passivo da ação proposta pelo contribuinte? Eu acredito... Vou responder na frente do Dr. Thales. Eu entendo que sim. Qualquer coisa eu sigo o relator aqui. Tá, então eu estou respondendo que sim. Então, nessa aí o chute não foi... Eu ia falar que eu sou voto dissidente. O informativo é o 646. 646. O interesse é reflexo e meramente econômico. Então, como o interesse é reflexo ao que ele está vinculado, eu não li o informativo todo. Eu olhei agora de última hora, antes de entrar na live, e joguei essa também para a gente poder desenvolver. Debate é isso aí. Não tem nenhum expert aqui. Todo mundo está aprendendo junto. Mas essa aí, realmente, eu sempre coloco compartilhando conhecimento, né? Sempre. Sim. Mas é interessante. Essa questão aí é interessante, sim. Pois não. Porque o Sistema S, ele recebe uma contribuição em forma de tributo, né? Mas ele recebe aquela contribuição para prestar um serviço de interesse público, só que é de uma forma, digamos assim, até casual. Ele não tem uma obrigação, é como se fosse uma filantropia, né? Então, assim, o serviço social do Sistema S, que é o que a gente vê aí, SESI, Senai, eles promovem cultura, educação, aperfeiçoamento, Firjan, exatamente. São sistemas que estão ao lado, eles são paraestatais, né? Eles caminham ao lado da administração pública como um parceiro, mas eles têm essa benesse de receber um tributo, só que eles só recebem, eles podem até ter a delegação de, se eu não me engano, capacidade tributária ativa para cobrar o tributo, mas eles não são o destinatário final, né? Eles vão receber, como a doutora Suzane falou, de maneira reflexa. Aquele dinheiro vai para a União e vem para eles depois. Então, você quer processar alguém, vai processar o pai e a mãe lá, a União. Mas deixa eu só fazer uma outra... interessante essa questão, porque, vamos lá, um desses entes do Sistema S, obviamente, tem funcionários. E tendo funcionários seletistas, vão fazer concurso, se for o caso, mas seletistas. E, sendo seletista,
Não, eles não precisam fazer concurso, não. É porque eu já vi concurso por exemplo, o César, já vi concurso, mas tudo bem, mas eu já vi. Uhum. É optativo, assim, eles têm que fazer um processo seletivo que obedeça a regras de administração pública, mas não é um... Seria aquela discussão, entendi. Então, fazendo concurso, mas enfim, tem lá os funcionários seletistas, ou com concurso ou sem concurso, e tendo a carteira assinada, tem CNPJ. Esse é o raciocínio que eu estou fazendo até o momento. Tendo CNPJ, não pode ser processado? Tem que ser processado. Não, é diferente. Não, isso daí é a relação que a doutora Suzane perguntou, é o contribuinte. Porque, por exemplo, o dinheiro que você... Tem um tributo que você paga, que uma parte desse tributo vai para o Sistema S. Por exemplo, as empresas que se fazem associação ou parceria com esse Sistema S, aqui em Macaé tem muitas, que usam até, a empresa faz associação com o Sistema S, e parte dos tributos que ela paga vão ser destinados para aquela unidade, por exemplo. E aí os empregados daquela empresa podem vir se associar àquele clube, né? E aí, por exemplo, podem usar academia, fazer aula de fazer curso de idioma, não sei o quê. E aí é esse tributo que a doutora Suzane está falando, que essa pessoa que faz essa associação, essa pessoa jurídica, ela é um contribuinte e aí o dinheiro dela vai para esse Sistema S. Só que para chegar lá nesse Sistema S, ele passa ainda pelo Estado. É uma exceção da exceção. Exato. É o que vem nos informativos. É verdade. Acho que eu respondi todas as perguntas que eu botei lá no Instagram. Né? Fundação pública é criada ou autorizada por lei? Fundação pública depende. Se ela for fundação pública de direito público, que vai ser a fundação autárquica, ela é criada. Se ela for de direito privado, ela é autorizada só. Exatamente. Eu tinha só uma pergunta para fazer para a doutora. Eu tenho 3. Tem muito tempo que eu não faço, eu juro você, tem muito tempo que eu não faço revisão de direito administrativo, senão eu ia estar com isso tudo na ponta da língua. Pode fazer para o doutor Fabiano essa aí. Vou fazer essa para o doutor Fabiano, que ele respondeu. Era a diferença a diferença do poder hierárquico dentro da administração concentrada e da administração descentralizada. Por exemplo, a administração desconcentrada, o poder hierárquico da administração desconcentrada e o poder hierárquico na administração descentralizada. E aí dá uma dica assim de supervisão ministerial. Mas essa pergunta é para mim? Não, essa pergunta aqui não é para mim, não. Não, é para palestrante, mas ela desviou para você. Eu desviei para você. Caçou no Google lá. Ele caçou essa pergunta no Google lá. Não, essa daí cai em prova direta. Tá atualizadíssima. Olha, vou ser muito sincero. Para responder essa pergunta, eu preciso respirar, tomar uma água. Se eu que não estudo há um tempo, eu não lembro. Abri meu WhatsApp aqui. Eu penso o seguinte, desconcentrada, do poder hierárquico, né? Isso. Quando é desconcentrado, é o poder hierárquico, por exemplo, da União para aquele órgão. E descentralizada quando... Aí você fala do poder hierárquico que você diz, né? Por exemplo, quando eu descentralizei numa autarquia do INSS, vamos supor, você Sim. quer saber qual é o poder hierárquico do presidente da Caixa Econômica, de alguma coisa assim do INSS? Vamos perguntar assim, se tem poder hierárquico entre a autarquia e o ente que criou. Por exemplo, a União e a Caixa. Não tem poder hierárquico. Começar pela indicação do presidente, né? A doutora Suzane está por dentro, não. Não tem poder hierárquico. Agora eu entendi sua pergunta. Sim. Não possui poder hierárquico aí. Porque você descentralizou. Você descentralizando, o INSS tem o próprio poder hierárquico dele. Né? Porque senão você teria aí uma grande falta de segurança jurídica até daquele órgão descentralizado. A descentralização foi inútil, né?
Pois então, isso daí, quando você começa a abordar esse assunto, você tem diversos desdobramentos até na jurisprudência, de que se aquele ente que foi descentralizado, se ele continua de alguma forma vinculado ao ente que descentralizou, né? E aí, por exemplo, se faltasse dinheiro para aquela autarquia pagar algum contrato que ela celebrou, se eu poderia processar colocar no polo passivo também o ente que criou aquela autarquia. Isso daí tem muito debate na doutrina também. E aí era bem isso que eu queria perguntar mesmo, porque é uma questão que cai muito em concurso, as pessoas confundem muito, que é quando você fala de descentralização, você está diante da supervisão ministerial, né? Que é você não vai ter hierarquia do ente que criou com o ente criado, você vai ter uma supervisão a partir do ministério relacionado a ele ali. Que foi o que aconteceu aí, e o Tribunal de Contas ele vai ter total controle também tanto do INSS, que é o que acontece sempre com a questão da Caixa Econômica, né? E o presidente da República, ele dá ali as instruções, né, de como que vai acontecer e diversos outros descentralizados ali. E, na verdade, esses entes, né, que foi descentralizado ali, a administração indireta, ela precisa ter a autonomia dela. A administração indireta, apesar de ter sido descentralizada da administração direta, ela necessariamente tem que ter essa autonomia. Não seria, não precisava descentralizar, ficaria tudo desconcentrado. Né? Exato. Acho que é por aí. Então, qual vai ser a próxima? Responsabilidade civil? Ou licitação, gostei do tema licitação também. Eu vou fazer uma pergunta, doutora Suzane, ainda. Pessoal que vai dizer. Tá, então, enquanto o pessoal vai ver, eu vou fazer uma pergunta. Escrever aqui para o pessoal, nesse coisa? É só você escrever do lado aí, ó. Onde tá, vê se aparece no lado direito aí, publicar comentário. Eu não sei se de vocês aparece. Pro meu não está aparecendo, não. Acho que é só para você, presidente. Publicar comentário? Ih, doutora... Caiu o link para Suzane. Daqui a pouco ela volta. Eu achei que aparecia para vocês aí também aqui, publicar comentário. Eu vou botar aqui, pessoal, para a próxima live. Já botaram Rafael aqui. Respondeu ali, ó, licitações. Eu gosto de licitações pra caramba. Não, é boa sim. Ver aqui. Enquanto a produção daqui a pouco volta, ela está voltando aqui já. Qual o tema? Suzane, você caiu, mas já voltou. Não, eu não caí, eu apertei alguma coisa aqui, mas eu achei o negócio do comentário, viu? Então, viu? Aqui, ó, só botar aí, você pode colocar aí. Bom, enquanto o pessoal... o colega Rafael fez uma indicação de licitações ali. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Suzane. Essa pergunta eu pesquisei lá a noite toda. E eu achei que a doutora Suzane seria a pessoa ideal para poder responder essa pergunta. Mas, enfim... dentro do que foi colocado aí, doutora Suzane, tirando a brincadeira, é claro, queria que a doutora falasse alguma coisa sobre a questão do cartório. Como é que fica o cartório em relação à administração pública descentralizada? O cartório extrajudicial, para o nosso colega estudante, só para entender essa questão. Aliás, eu quero deixar claro também que eu tenho recebido aqui em Macaé quase que diariamente o provimento, não me lembro o provimento agora, do CNJ, e eu não sei se realmente é falta de conhecimento de quem está compartilhando ou não. Falando que o ano acabou. O fórum só vai abrir agora em dezembro. Aí faz menção ao provimento agora do CNJ. Gente, aquele provimento está falando do cartório extrajudicial. Nós não estamos falando do cartório judicial. Não estamos falando do fórum, tá? Então, só para deixar claro. Aí eu respondo a pessoa, calma, o ano não acabou por esse motivo, tá? Esse provimento está falando do cartório extrajudicial. Então, só para deixar claro. Então, Suzane, o cartório extrajudicial em relação ao Estado descentralizado. Pode fazer algum... Então, o cartório extrajudicial... Vocês quiseram me pegar mesmo, hein?
Eu não queria, não. Eu mandei uma pergunta ali. Fica o Estado descentralizado e o cartório extrajudicial. Aí tem aquela situação da época do concurso, época sem concurso, 98, se não me engano, né? Acho que é 98 que passou o concurso, mas fala alguma coisa sobre essa questão para nós, Suzane. A gente tem dúvida em relação a essa questão. O cartório extrajudicial, ele nada mais é do que um órgão, né, da administração direta. Tanto que quem faz o concurso público do cartório extrajudicial é o Tribunal de Justiça. Você pode olhar lá o último concurso, né, do cartório extrajudicial. E aí, você não conseguiu me pegar muito, porque eu já trabalhei durante uns 5 ou 6 anos no Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Mas eu já sei disso, eu pesquisei a sua vida aqui no Google. Meu Deus, é para fazer as perguntas, olha. Exatamente. E quando eu trabalhava lá, o bom de fazer live que você senta do jeito que você quiser, ninguém nem vê, né? É ótimo isso. Aí, o cartório extrajudicial, quando eu trabalhava lá, vinha muita dúvida cartorária. Dúvida de registro, se podia, se não podia, etc. e tal. Então, a partir daí, eu já sabia que o cartório extrajudicial faz parte da administração direta, com controle total, um órgão controlado, inclusive, pelo Tribunal de Justiça. Então, quando... Pois não, pode falar. Não, essa daí eu estudei no início do ano, quando eu estava estudando para o concurso do TJ, que foi suspenso aqui, quando você tem que estudar o temido Codigerge, que você aprende que os cartórios extrajudiciais são órgãos do Tribunal do Estado, né? Eles são órgãos aqui vinculados ao TJRJ. Você tem o concurso para dizer quem vai ser o tabelião, né? O tabelião, ele entra por concurso, só que como as funções que são desempenhadas lá dentro são de confiança, então todo mundo lá dentro pode ser cargo comissionado, e é o que é na realidade. Você tem diversas famílias que trabalham inteiras dentro dos cartórios extrajudiciais, que são todo mundo, cargo comissionado, tudo indicação do tabelião. O tabelião faz a prova, passa, e aí depois de lá para frente... Contrata as pessoas, né? Contrata quem ele tem confiança. E veio até essa questão do tabelião ter que fazer a prova do concurso, também é uma questão recente, porque antigamente, né, passava. Quando eu era criança, lá em Miracema, eu lembro até das famílias que passavam. Eu sempre falo assim, não, aí, lá vem ela... Quando essas era famílias criança lá em Miracema. Né? Quando era criança lá em Barbacena, eu quando era criança lá em Miracema. Eu acho que foi em 98, se eu não me engano, que teve a questão dos concursos. Eu acho que foi isso. Não estou certo agora também, não. Foi um provimento do tribunal. Exatamente. Porque realmente, né? Era aí fica mole ganhar dinheiro. E olha que ganham bem, é um dos melhores concursos, tá? Pegar um cartório aí, notas aí, dependendo do município. Na Barra, sim. Nossa. Em Niterói é melhor, Niterói. Ali, aquela região ali, oceânica, ali, enfim. Bom, uma outra pergunta que as pessoas fazem muito em relação a essa questão do cartório é em relação à legitimidade para eventual ação contra um cartório. As pessoas perguntam muito isso, já que é o Estado também ali exercendo as funções. Já tive até alguns casos aqui em Macaé em relação à discussão de legitimidade em relação ao cartório. Dá para ter algum comentário sobre isso também, doutor? Pode falar, doutor Tales. Dou a palavra para o doutor interessante. Tales. Não, isso daí é interessante que isso cai direto no tema que a doutora Suzane quer trabalhar aí na próxima live. Nem sei se essa é uma próxima live. Né? Responsabilidade, exatamente, responsabilidade do Estado. Porque aí você tem o cartório, que é uma pessoa, vai ser um particular que vai estar prestando aquele serviço ali, né? E considerado um órgão, né, da administração considerado um órgão, direta, mas ele é um particular, exato, é um delegatário do serviço público, e aí você tem uma discussão em torno da legitimidade passiva dessa ação, né? Se você vai colocar o Estado ou se você vai colocar o tabelião.
E aí tem discussão, inclusive, sobre isso na doutrina. O doutor Fabiano está por dentro aí, está lendo os manuais, ele está acompanhando. Vocês trocaram antes, tá? Vocês não me enganam, não. Vocês trocaram figurinha antes. Não, era isso. Mas essa questão é bastante interessante. Não joga bola junto. Tá parado agora por conta da pandemia. Mas então, essa questão. Jogando, hein? O cartorário ele pode participar da ação no polo passivo quando for caso de má-fé, eu acho, quando você tiver má-fé ou tentativa de frustrar procedimento público, porque essa parte aí eu sou meio enferrujado, mas quando você tiver tentativa, violação de lei, má-fé ou tentativa de frustrar procedimento público, você pode colocar o tabelião junto, senão você vai processar o Estado. Eu acho que é isso. Exatamente, é isso mesmo. As abordagens são nesse sentido mesmo. E hoje o controle também do Tribunal de Justiça junto a esses cartórios, ele é bem efetivo. A gente vê muitos cartórios sofrendo, muitos donos de cartório aí sofrendo grandes penalidades, inclusive até perdendo, né? Essa por conta dessa má-fé, improvidade. Eu não vou falar aqui, mas... Aqui na região dos lagos, eu vi semana aqui. Eu também sei um por aqui, e assim, eu conheço a pessoa até, eu não vou comentar aqui e tal. Mas eu sei que sofreu penalidade séria, entendeu? Porque exatamente. O Tribunal de Justiça, ele exerce, inclusive, a pessoa tinha até conseguido uma que não fosse penalizada, mas quando foi para o órgão especial ali, eles viram que realmente porque a gente precisa, né, dessa segurança jurídica. Eles arrecadam um valor considerável, né? E tem que ter essa prestação de contas mesmo, porque se qualquer servidor precisa, né, prestar contas desse dinheiro, por que não o delegatário? Por que não o cartório que sofre o controle da administração direta, que é um órgão da administração direta, né? Então, eu acho que o tema aí seguiu para a responsabilidade objetiva mesmo, que a gente pode entender isso na responsabilidade objetiva, né? Para não esgotar tudo hoje, doutor Fabiano, para dar um gostinho ali. Olha o tempo da live aí, doutor. O cara falou aí. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí, não, tá certo. Eu acho que é um tema muito bom. Eu sempre falo que sempre sai um tema da live. Sempre sai o tema. E nós próximos vamos ter aqui o doutor Thales fazendo parte dessa mesa também. Foi aprovado hoje com o seu conhecimento. Obrigado aí. Passei na sabatina. Olha, doutor, passou. Thales, gostei muito. Você agrega muito conhecimento. Obrigado. Demais. Muito obrigada mesmo por participar. Não, eu gostei muito do convite também. Eu deixei... o doutor Fabiano nem me falou, olha, foi uma surpresa. Ele é cheio da surpresa, ele é tudo assim, rápido. Enfim. E aí eu deixei aqui, mas acho que não caiu no comentário, o meu Instagram, que é o @Suzane Reis. Não, bota aí, @Suzane Reis, que eu estou lançando um curso e vou também lançar um canal no YouTube para você fazer prova aí da OAB, para não chutar como o doutor Fabiano, quem não conseguiu passar chutando, eu vou ajudar na segunda fase da OAB. Então vamos lá, então, @Suzane Reis, estou botando aqui, ó. Isso, coloca aí, por favor, @Suzane Reis. Precisando de material, qualquer coisa, meu objetivo é realmente ajudar conforme material, eu fui trabalho, de fazer provas anteriores, então o meu objetivo é esse. E aí eu vou até, nessas aulas, eu convido aí, não é só pedir material, não, o curso também que eu vou lançar. Não é só pedir material, curso também. E eu vou também sempre colocar lá no Instagram alguns vídeos pequenos de 6, 5 minutos falando sobre um tema de jurisprudência. E aí a gente pode ser até debatido aqui depois. E até nesse curso que vai ser lançado aí, eu até chamo o doutor Thales, doutor Fabiano aí para darem uma participação aí agregadora, que foi muito bom mesmo. Com certeza.
Com certeza. Eu cobro 30% fazer participação de live fora da UAB. Brincadeira. Olha, ele bota, não é só lançar material, doutor. Ele botou no comentário. Não, e bota aí que vai ter dica. Coloca aí que vai ter dica de direito administrativo, vídeos. Isso é bom. TV, eu tô falando... É porque eu já quis fazer jornalismo, eu estou usando essas ferramentas com a matéria que eu amo de direito. Tá certo. É bom a gente fazer o que a gente gosta, né? Estudar o que gosta, aprender. É sempre bom. Isso aqui, para mim, é isso aí, é um bate-papo, assim. Você vai só trocando ideia, já tem 1h30 de live aqui. Exatamente. É um bate-papo mais aberto. Porque dizem que você aprende muito... vendo vídeos, inclusive, e até ensinando. Você aprende 95% mais ensinando. Sim. Isso é muito verdade. Essa troca dessa aula, assim. Bom, gente, a gente sempre fala que o ambiente é muito, muito bom nas nossas lives, porque a gente vai conversando, né? A doutora Suzane tinha falado inicialmente, não pode passar de 1 hora, estamos caminhando para 2. Tá vendo que são as coisas? É assim que funciona. Parece que eu estou até na minha casa, mas enfim. É muito bom realmente estar com os colegas e contribuindo de alguma forma aqui para o nosso ouvinte. Ó, nesse momento estou vendo aqui, 45 pessoas. Doutora Suzane, conversa com o seu amigo lá, que em Macaé, a live quando passa de 1 hora, não cai a frequência não, pelo contrário, só aumenta. Estou vendo 45 pessoas nesse momento aqui vendo a gente falar realmente sobre esse tema, administração pública direto, questão relevante. Bom, mas é óbvio que a gente tem que respeitar o horário, né? Daqui a pouco os colegas precisam fazer coisas e a gente precisa, obviamente, encaminhar para o fim. Doutor Thales Meirelles, as suas considerações finais. Eu queria agradecer muito aqui o convite, né? Agradecer a má sorte do Iago, que não pôde participar, sacanagem. Na próxima ele participa, mas ele me estendeu o convite aí. Para mim, isso aqui é um espaço muito legal, né? Eu tô acostumado já a fazer esses videodebates porque eu tô fazendo mestrado lá na UF, em Niterói, legal, em Direito Constitucional. Pois só que aí eu dei sorte de começar o mestrado com a pandemia. Então, assim, a gente não teve nenhuma aula presencial. Pois a gente não teve nenhuma aula presencial ainda. As aulas são todas assim, sentados na frente do computador e debatendo. E eu achei que o nosso debate aqui hoje com a doutora Suzane foi muito parecido com minhas aulas de mestrado, por exemplo, que você tem essa compartilhação, esse compartilhamento do conhecimento ali entre todos os presentes. Todo mundo que está participando agrega muito. É lógico, você tem uma pessoa, né, que é referência, mas você tem todo mundo trazendo alguma coisa de novo ali para o debate. Então, muito obrigado aí. Eu me disponho aqui para os próximos, se quiserem me chamar, se acharem do agrado. Não, doutor, já está aprovado já, estaremos próximos. Aliás, leve meu abraço ao corpo docente da UF, de todo o campo da UF, mas eu vou falar especificamente aqui da UF Niterói, porque eu fiz a pós-graduação lá em processo civil também, lá com o doutor Edson Alvístora, Fernando Pimentel, um corpo docente... Pessoas maravilhosas. Não tenho a dúvida disso. Eu pensei em fazer o mestrado, mas acabou que, em função do corre-corre, não pude fazer, mas no próximo estarei concorrendo também a minha vaga lá. Mas gostei muito de fazer a pós-processo civil lá no... É ali em Engá que fala, na verdade, né? Porque é Engá, né? Então, aí às vezes eu chegava de manhã, aí ia naquela padariazinha ali, aí encontrava ali o doutor William Douglas, sempre encontrava personalidade daquela região ali, né? Nunca encontrei a doutora Suzane ali, mas encontrei... Muito bom, muito bom. Pois então encontrava ali o pessoal ali, então meu abraço aqui, o corpo docente da UFA, aprendi muito ali com o doutor Edson Alvise, doutor Plínio, pessoas da melhor qualidade, doutora Fernanda, enfim, pessoal muito bom ali. Doutora Suzane Reis... Foi minha professora também, ela é ótima. Foi, né? Então, eu fiz uma live com ela também aqui sobre família, foi muito interessante. Ela é muito boa mesmo. É verdade. Doutora Suzane Reis. Que é muito pessoal da Procuradoria também. Sim. Né, para o doutor Thales, que gosta. Olha, eu gostaria de agradecer imensamente a participação do doutor Thales. Agregou muito, parabéns. Você tem uma excelente dicção aí. Também uma grande... Você é muito didático nas suas colocações. Isso é sempre muito bom, em vista mesmo, você fala muito bem, assim como o doutor Fabiano.
E foi uma grande experiência, um excelente compartilhamento realmente de conhecimentos, de informações. Agradeço a todos que participaram, que fizeram comentários aqui e que têm estimulado aí esse momento, né? Que realmente faz com que a gente veja, tenha um outro olhar diante do cenário atual. A gente busque sempre aprender mais. O aprendizado liberta, tira a gente também do foco dos problemas, do que vai vir, da ansiedade, e você direciona o pensamento, canaliza, né, para boas coisas, trazendo uma energia aí muito boa, de muitas vitórias, que é o que eu desejo para você, doutor Tales, para o doutor Fabiano e para todos os que participaram aqui, que demonstraram realmente que são pessoas que gostam de compartilhar e de agregar conhecimento. Parabéns, uma excelente noite. E quando que vai ser a próxima live, doutor Fabiano? Então, eu estou vendo aqui se as vossas agendas permitirem, eu estou verificando aqui agora, dia 10 de agosto. O que vocês acham? 10 de agosto cai que dia? Deixa eu ver aqui. Segunda-feira. Segunda-feira, para mim, é dia bom. Pode ser? Não tem nada. Então, 10 de agosto, vamos preparar o material, vamos enviar, vamos botar as fotinhas dos colegas, para enviar para os colegas, enfim. Bom, eu também... Para depois me mandar, tira foto. Eu mando. Tá. Eu quero também agradecer a presença. Tá com o celular? Oi, perdão, doutor. Tá com o aqui, celular? peraí. Tira aí. Então, doutor Fabiano. Fazer uma foto. Para mandar para a gente. Manda pelo... Peraí. Eu tiro um print aqui na tela aqui, depois eu mando no WhatsApp. Vai, 3, 2, 1 e... Tirei, pronto. Oi. Bom, também quero agradecer aqui... Que mulher tá isso. Eu quero também agradecer aqui o colega Tales. Isso. Quero agradecer também aqui o colega Tales aqui também nessa nossa live. Justificar nosso ouvinte as ausências dos colegas Iago e Rossini. Mas que na próxima live estaremos aqui em 5, já com a participação também do Tales. Vai ser uma live bastante interessante, com 5 pessoas. Enfim, agradecer também mais uma vez a doutora Suzane, sempre gentil aqui em abrir sua agenda para estar aqui em Macaé. E, mais uma vez, agradecer a presença de todos os colegas aqui, os nossos ouvintes, endossar mais uma vez também aqui o nosso luto pelas pessoas que faleceram pela Covid-19, não podemos esquecer em relação a isso. Dizer que logo estaremos aqui retornando ao nosso cotidiano, tão logo as autoridades anunciem a vacina, me parece que está bem encaminhada aí para essa vacina e podemos voltar, mas enquanto isso, vamos de live. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima live, dia 10 de agosto, anota aí, 19 horas. Estou lá no Instagram, @Suzane Reis. Espero vocês. Então tá, gente, boa noite a todos. Hein? Tchau. Tchau.